E agora, eu passo a palavra ao presidente da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Boa noite! Boa noite! Vou falar aqui, tem tanta bandeira bonita aqui, eu tava lá na beira da mesa tentando ler cada uma delas, então vou falar aqui para perto das bandeiras. Já anunciaram o show, eu tô vendo que tem ônibus lá fora, e o povo entrando no ônibus para ir embora, então vou tentar conversar rápido com vocês. Vai dizer da alegria de 10 anos depois a gente vê uma Conferência Nacional de Saúde dos Trabalhadores e Trabalhadoras. E tem uma pessoa que era um conselheiro de saúde, um grande companheiro das pastorais da saúde, um cabra do Rio Grande do Norte, o Francisco Canidé, que infelizmente nos deixou nesse fim de semana, não está aqui conosco, mas eu queria uma salva de palmas para esse grande lutador, Francisco Canidé, um grande companheiro nosso da luta da saúde. Segundo, eu quero saudar a Sua Excelência Zé Gotinha, esse nosso símbolo nacional, que infelizmente um ator negacionista resolveu trancar o Zé Gotinha em algum lugar, resolveu fazer campanha contra a vacina. Não sei se vocês sabem, nós estamos vivendo uma situação, está aqui o Christian da Organização Pan-Americana de Saúde, que nós estamos mobilizando o Brasil inteiro. Quem é trabalhador do SUS sabe disso, quem é usuário dos Conselhos Municipais de Saúde sabe disso, quem é gestor aqui sabe disso, para que a gente mantenha o nosso país livre do sarampo. E por que nós estamos tendo que fazer isso? Porque infelizmente lá no hemisfério norte, e aqui no nosso continente americano, infelizmente na América do Norte, as campanhas contra a vacina, o negacionismo, essa turma que falava que quem tomar vacina vira jacaré, que vacina é botar um chip dentro do corpo da pessoa, que vacina mata a gente. Infelizmente, essas políticas anti-vacina estão causando, por exemplo, nos Estados Unidos, o maior surto de sarampo desse século nos Estados Unidos. No mês de julho do ano passado, o relatório da Organização Pan-Americana de Saúde mostrava de 7.200 casos de sarampo no nosso continente americano, mais de 7.000 lá da América do Norte e do Hemisfério Norte. Então, por isso, Zé Gotinha, a nossa luta para manter aqui o nosso Brasil livre do sarampo, a nossa luta para proteger os trabalhadores e trabalhadoras, vai fazer com que a gente rode cada vez mais. Se prepare aí, meu amigo, esteja aí preparado para a gente rodar esse país. Eu estou aqui diante de uma faixa da turma dos agentes populares do SUS, e eu quero agradecer aqui porque é uma faixa em solidariedade. Como corintiano, podia ser solidariedade à peia que o Corinthians tomou do Bahia esse sábado, mas eu acho que não é sobre isso, não. Porque senão ia ser solidariedade à fiel nação corintiana. Mas é porque o Trump resolveu nessa semana cancelar
o visto de acesso aos Estados Unidos de 2 trabalhadores do Ministério da Saúde, um companheiro Mozart Salles, que foi secretário de Gestão em Trabalho e Educação de Saúde na nossa outra gestão, no outro companheiro Alberto Kleima, que não está mais no Ministério da Saúde, está em um outro organismo, mas que foi trabalhador da OPAS. E acho que eles queriam cancelar meu visto para os Estados Unidos, mas eu nem visto para os Estados Unidos tinha. Mas a covardia deles, já que não cancelaram o meu visto, foram atrás do visto da minha companheira e da minha filha de 10 anos de idade e cancelaram o visto dela para os Estados Unidos. Eu cobrei desde sexta-feira para eles quem fez isso. E como disse a nossa deputada Ana Pimentel, saudar Ana Pimentel, Ana Paula, Dayana aqui, né? E para aqueles que saíram aqui do Brasil e estão lá nos Estados Unidos traindo a nossa pátria, qual o risco que a minha filha de 10 anos de idade pode significar para o governo dos Estados Unidos? Qual o risco? E a gente sabe que é nenhum. Aí eles ficam achando que a minha filha tinha um visto para ir para a Disney, sabe por quê? Na cabeça, vocês já viram a história do Ariano Suassuna, a turma do Pernambuco? O Ariano Suassuna conta uma história que um dia ele foi lá na casa de uma elite de São Paulo, meu estado, e lá conversando, né? O pessoal fez um jantar para ele, tudo, contando a história, tudo. E ele contava das coisas das cidades, dos países, do que ele achava interessante de cada país, da cultura, do museu. E a dona da casa perguntou: o que o senhor acha da Disney? Ele falou: eu não tenho a menor ideia do que é essa Disney. Aí ela falava assim: mas eu não acredito, o senhor nunca foi na Disney, o senhor nunca foi na Disney. Aí o Ariano Suassuna saiu da casa lá e falou: ó, eu achava que o mundo se dividia entre burguesia e trabalhadores, né? A separação do mundo entre as raças, entre gênero. Agora tem gente que acha que o mundo se divide em quem foi e quem quer ir para a Disney e quem não foi para a Disney. Então, eu e a minha família não somos desses que está na vida para ir para a Disney, tá certo? A minha filha e a minha companheira têm um visto para os Estados Unidos porque o meu pai, depois de ser torturado aqui durante 11 meses, na época da ditadura, teve que sair do Brasil para não ser assassinado e foi viver nos Estados Unidos, e por isso eu tenho 2 irmãos que são cidadãos americanos e tem a minha madrasta, que aliás, eu conheci minha madrasta fisicamente antes de me conhecer meu pai. É uma coisa quase peculiar, né? Porque o meu pai só pôde voltar para o Brasil depois de 79, 80, na anistia. Eu já tinha 8, 9 anos, e a minha madrasta, que era americana, podia vir antes. Então eu conheci ela antes. Então a minha companheira e a minha filha têm visto para os Estados Unidos para poder visitar a minha madrasta, que ela chama de avó, para poder visitar o meu irmão, que mora lá, a minha cunhada que mora lá, minha sobrinha que também é a idade da minha filha. Mas o Trump não quer deixar a gente ir lá, não tem problema que eles vêm para cá, tá certo? Então, e tem muito lugar para ir nesse mundo. E se eles acham que a gente vai baixar a cabeça, gente, se eles acham que a gente vai... Tirem, né? Tire o cavalo de cowboy da chuva, tá certo? Pode tirar o cavalo de cowboy da chuva. A gente respeita ele por ser presidente dos Estados Unidos e por ter sido eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Porque a gente respeita a eleição, voto, urna. Nós somos daqueles que acreditam nas urnas e respeitam a eleição. Mas ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos, não presidente do mundo. E se tem uma coisa que ele cometeu nessa semana, nesse ato, foi um ataque ao programa Mais Médicos e mostrar mais uma vez uma série de ataques que ele faz à saúde mundial desde o começo. Tá, aqui eu quero saudar os delegados internacionais, representantes internacionais que estão aqui conosco, entre eles um membro da Organização Mundial de Saúde, OMS. Não sei se todo mundo sabe aqui,
uma das primeiras atitudes do Trump foi sair da Organização Mundial de Saúde e dizer que os Estados Unidos ia sair da OMS e cortar a colaboração de recursos que os Estados Unidos faz para a Organização Mundial de Saúde. Depois retirou dinheiro de fundos internacionais de desenvolvimento de vacinas, de combate às doenças, fundos internacionais muito importantes que financiam o programa de prevenção, diagnóstico e tratamento contra o HIV, por exemplo, em todo o continente africano, que financiam a cooperação internacional entre os países para enfrentar o HIV em todo o mundo. Foi retirando os recursos, foi atacando, sendo a postura contra a vacina. Começou a perseguir gente que defende a saúde lá dentro dos Estados Unidos. Cortou recurso de investimento para a produção de vacina nos Estados Unidos. Rasgou o contrato que já tinha com a empresa dos Estados Unidos de desenvolvimento de vacina. Trocou o coordenador do Instituto Nacional de Saúde histórico lá nos Estados Unidos. Começou até a estimular de alguma forma um certo ódio contra a vacina, que gira um ódio contra quem está pesquisando para buscar vacina, para desenvolver vacina. Tem essa postura o tempo todo contra a saúde. Então a gente já está acostumado com a postura dele, de ser um inimigo da saúde global. E a gente não baixa a cabeça. E o Brasil que construiu ao longo desses anos um patrimônio do povo brasileiro, que é o Sistema Único de Saúde, sabe que o SUS é feito com S de saúde, mas S de soberania. Nós somos aqueles que reconhecem e defendem o Brasil escrito com S. Brasil com Z é coisa de outro país e não do povo brasileiro. Então eu quero agradecer aqui toda a solidariedade e dizer da alegria de estar nesse espaço da Conferência Nacional de Saúde dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Segunda coisa, eu queria saudar o Conselho Nacional de Saúde e enaltecer o papel e o trabalho do Conselho Nacional de Saúde no momento crítico dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, mas também de todos os trabalhadores e trabalhadoras de todos os setores econômicos, como falou aqui o companheiro dos aplicativos, que foi durante a pandemia. Nós tivemos e até hoje nós sofremos e choramos as mais de 700 mil vidas que nós perdemos na pandemia. Centenas de milhares de vidas de trabalhadores e trabalhadoras tiveram se expor a mais na pandemia, uma pandemia que durou mais tempo do que precisava durar no Brasil, que foi mais intensa, que lotou mais hospitais, graças à irresponsabilidade que foi a condução da pandemia aqui no nosso país. E nós não esqueceremos aqueles que cometeram os crimes na pandemia. Em nome... Em nome das vítimas da pandemia, em nome de vários trabalhadores e trabalhadoras que ainda vivem com a chamada Covid longa até hoje tem os efeitos, os sinais e sintomas da Covid longa, sofrem com ela até hoje. Em nome das famílias que perderam seus entes queridos, nós nunca podemos deixar de falar desse tema e temos que transformar como uma questão de vida e luta nossa a memória permanente do que aconteceu na pandemia no nosso país. Inclusive transformar esse compromisso de luta, de manter essa memória,
em políticas públicas de defesa da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras que enfrentam esse desafio. Como estava dizendo ali o copeiro que levantou o cartaz, justiça para as vítimas e familiares das vítimas da pandemia. Como a gente estava falando aqui da importância, e podem se preparar, quem está coordenando isso é a companheira Conceição, que está ali. Nós vamos ter, no próximo mês, a publicação pelo Ministério da Saúde de um protocolo, de uma linha de cuidado para lidar com o tema da Covid longa e dos vários trabalhadores e trabalhadoras afetados pela Covid longa. Nós vamos fazer um memorial da pandemia, Paulinho, você sabe disso, lá no Rio de Janeiro, para que ninguém nunca mais esqueça. O memorial vai ficar bonito lá no Rio, mas nós vamos fazer uma exposição em cada capital desse país. E a gente precisa muito dos conselheiros e conselheiras municipais para nos ajudar a lembrar que a gente não pode esquecer o que aconteceu para os trabalhadores e trabalhadoras durante a pandemia. E eu quero saudar aqui, Fernando, o papel que teve o Conselho Nacional de Saúde e os conselhos estaduais e os conselhos municipais em todo o Brasil. Foi a resiliência, a luta e a coragem do controle social do SUS que ajudou a sustentar a posição. Leônidas e o nosso companheiro do CONAS, nosso grande secretário estadual aqui de saúde, aqui do DF, o Juraci, a posição de gestores responsáveis naquele momento, que fez com que o Brasil não chegasse a um número ainda maior de mortes e vítimas da pandemia. Terceiro, gente, eu quero dizer de uma coisa que às vezes nem a gente se dá conta, da importância do tema da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, e desse verdadeiro movimento de pessoas que militam nesse tema, que se dedicam a esse tema, que estudam esse tema, a luta dessas pessoas para a construção do Sistema Único de Saúde. Porque o SUS foi uma história de muita luta e de envolvimento de vários segmentos da sociedade brasileira naquele momento. E o SUS coincidia, a construção dele, com o crescimento do movimento sindical no nosso país. Mas muitos sindicatos fortes desse movimento sindical tinham acesso à saúde através dos seus planos de saúde. Às vezes de planos que vinham lá da época das caixas que cada categoria, as categorias mais organizadas tinham, os ferroviários, os bancários, os metalúrgicos, os professores de várias categorias, servidores públicos que tinham seus institutos públicos de saúde nos seus estados. Se essas categorias pensassem só em si, no acesso ao serviço individual de cada um daqueles trabalhadores, elas não iam se mobilizar para a construção do SUS. Porque naquele momento quem não tinha qualquer tipo de assistência, na época do INAMPS, na época da Previdência, eram aqueles trabalhadores que não tinham carteira assinada, ou que não tinham trabalhadores públicos, não eram estatutários, que por conta disso não tinham acesso individual ao serviço de saúde. Foi a consciência dessa classe trabalhadora, de sindicatos que tinham acesso ao serviço de saúde através do seu plano de saúde, mas ao perceberem que a saúde dessas pessoas, dos seus trabalhadores, não se construía apenas pelo acesso ao atendimento médico, a um diagnóstico, a um ambulatório, a um hospital, mas de que a saúde era construída no dia a dia, não só no local de trabalho, mas no acesso e no transporte ao local de trabalho. Que a saúde desses trabalhadores era construída de como que eles saíam de casa para ir até a fábrica, para ir até o banco, para ir até a escola, para ir até a construção civil, que inclusive, aqui apareceu a companheira até com o boleto aqui do INPS aqui, ó.
foi a percepção desses trabalhadores que a saúde deles, da sua família, do seu coletivo, começava no deslocamento ao local de trabalho, continuava o tempo todo que eles ficavam no local de trabalho, daquilo que os afetava, do ambiente de trabalho, e que o domínio dessa saúde não podia ficar na mão do plano de saúde privado que era pago pelo patrão na negociação coletiva, que despertou esse movimento sindical para a luta da construção do SUS, não como um sistema que só tinha acesso quem já tinha carteira assinada, mas no sistema universal, público de saúde, que lidasse na prevenção, no cuidado e na reabilitação. Foi esse despertar dessa classe de trabalhadora que fez com que a CUT, a Força Sindical, o conjunto das centrais sindicais, sindicatos se mobilizassem e viesse defender a construção do SUS nas conferências anteriores à Constituição e depois da Constituição e na sustentação disso. E por isso que isso é tão importante. Porque, às vezes, se a gente for pensar um sistema de saúde apenas como acesso ao cuidado médico, ao cuidado de saúde, à reabilitação, e não um sistema público como algo que constrói e entrega políticas num país para prevenção, para mudar a forma de trabalho, para mudar a forma do acesso ao trabalho, para mudar a nossa moradia, para mudar a mobilidade urbana, para mudar os espaços de convivência, para mudar os espaços onde a gente tem lazer, convive com outro, nós não alcançaremos aquilo que foi dito aqui, que é o que pleiteia a Organização Mundial de Saúde, da saúde como estado pleno, biopsicossocial, que começa, botamos na nossa Constituição, que envolve política de moradia, política de segurança alimentar, política de trabalho, política de renda para o nosso povo. Então eu quero agradecer a essa Conferência de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, porque foi essa mobilização sindical que, junto com a mobilização popular, que junto com o movimento sanitário, que construiu isso que a gente luta hoje e que a gente defende tanto hoje, que é o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde do nosso país. E de lá para cá, tem muita coisa que a gente precisa avançar, mas a gente precisa recuperar os avanços que aconteceram de lá para cá. Eu me lembro, querida Agnes, Mariângela, Luiz, pessoal aqui da SVS, a Agnes, que é diretora de Vigilância e Saúde Ambiental do Trabalhador, o Luiz, que é o nosso coordenador, querida Eliane Cruz, Denise Motadal, que foi do DGETS na nossa outra gestão. Eu me lembro como se fosse hoje o dia que eu tive a oportunidade de assinar, em 2012, quase mais de 20 anos depois da construção do SUS, a nossa Política Nacional de Saúde dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em 2012. Depois da criação dos CERESTs, dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, que hoje já chegaram a mais de 227. E eu estou aqui hoje para assinar uma portaria. Já não vai ter a portaria porque o Diário Oficial já fechou, mas eu quero dizer que vai acontecer. A gente fez lá e viu que tem 17 CERESTs para serem habilitados ainda. Eles serão todos habilitados e a gente vai ter a maior rede do mundo, a maior rede do mundo de prevenção e cuidado à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Vamos chegar a 227 hoje, mais 17. Olha a comemoração do seu Roque aqui, ó. Para a gente chegar. Eu quero lembrar que o governo Lula já dobrou, inclusive, o valor de recurso de repasse dos CERESTs. Era 80 milhões por ano, hoje é mais de 160 milhões por ano para o funcionamento desses centros. Queria lembrar que esse terceiro governo Lula atualizou em 165 doenças novas as doenças relacionadas ao trabalho,
que acontecia, que os trabalhadores sofriam com elas e não era registrada essa relação dessas doenças com a saúde do trabalhador. Então, muito a gente tem avançado, mas tem muitos desafios pela frente e a gente espera que vocês debatam esses desafios pela frente. Nós temos desafio, como eu já falei, de todo o impacto da Covid sobre a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Temos o desafio de profissões que são tradicionais, existem há anos, e a gente até hoje não organizou serviços, não pensamos como tensionalizar o Sistema Único de Saúde, as redes de atenção para dar conta desses trabalhadores. Por exemplo, os caminhoneiros e caminhoneiras que rodam esse país, e por rodar esse país, não podem ter a ideia do acesso deles à atenção primária em saúde, de uma unidade básica de saúde ligada onde eles moram, porque eles moram no caminhão e nas estradas, não é na UBS. Por isso que o presidente Lula pediu, e nós vamos fazer, através do programa Agora Tem Especialistas, nós vamos mapear, já tem mapeado 20 pontos de descanso nas estradas brasileiras. Em cada um deles nós vamos colocar uma espécie de uma unidade básica de saúde para cuidar dos caminhoneiros e caminhoneiras, para poder fazer esse atendimento, ter contato em relação a isso. A realidade dos trabalhadores e trabalhadoras dos aplicativos, que trabalham em outros horários, que a própria atenção do trabalho leva esses trabalhadores a ficar o tempo todo sob risco de acidentes urbanos, que se ficar esperando o cara aparecer na unidade básica, ele não vai aparecer nunca. A gente precisa pensar como que acessa esse público, como que a gente enfrenta temas que envolvem as populações mais vulneráveis do nosso país, que ainda impactam no trabalho. Como que a gente reorganiza o nosso Sistema Único de Saúde para dar conta disso. E a gente espera que vocês se dediquem nesses dias, depois do show do Eduardo e Mônica hoje à noite, a nos ajudar a construir soluções para esse tema. Sem medo de, como foi dito aqui pela Mariângela, trazer nossos novos temas. Sem medo de trazer novos desafios. Eu aprendi uma frase com uma líder popular do Movimento Popular de Saúde da Zona Leste de São Paulo, que sempre me dizia: Padilha, política é igual feijão, só cozinha na pressão. Tá certo? Então, sem medo e sem receio de construir uma agenda de desafios para nós, é para isso que serve a Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. É para isso que pode nos mobilizar a dar saltos na nossa organização. Por exemplo, cada vez mais a gente precisa ter a política que é liderada pelo Ministério do Trabalho, a política que é liderada pela Previdência, sobretudo na parte das perícias e dos benefícios, e a política da saúde do trabalhador liderada pelo Ministério da Saúde, como um sistema integrado, como algo que funciona de forma integrada. Está na hora da gente construir um sistema nacional de saúde dos trabalhadores e trabalhadoras nesse país. Nós vamos construir isso da noite para o dia? Talvez não. Vai ser fácil aprovar, se precisaria aprovar no Congresso Nacional. Vai ser fácil fazer esse debate e aprovar? Talvez não. Mas isso não pode permitir que a gente desista de construir essa ideia, de construir uma aproximação cada vez maior entre essas três grandes políticas nacionais, criar arranjos cada vez mais próximos entre trabalho e emprego, previdência e SUS, para que a gente avance no cuidado, na prevenção e no cuidado integral aos trabalhadores e trabalhadoras. Tá as companhias aqui das quebradeiras de coco. Não esqueça que se começar a falar da quebradeira de coco, eu vou ter que falar dos pescadores e das pescadoras, vou ter que falar da agricultura familiar, vou ter que falar das parteiras, vou ter que falar dos bolsistas do médico do Mais Médicos, vou ter que falar de cada um deles, do Teré de Serra Talhada, de Teófilo Otoni, vou ter que falar de tudo quanto outra coisa. E a gente, os agentes comunitários, vocês têm 3 dias para falar de cada um desses segmentos. Mas ao falar desses segmentos, não se esqueçam nunca, não se esqueçam nunca, o que dá força para vocês não é cada um dos segmentos separados e a pauta específica de cada segmento.
O que dá força e o que constrói o SUS é a união dos segmentos, é a união dos vários setores, é a perspectiva de lutar na diversidade para a construção de um sistema único e universal. Um grande abraço para vocês, boa noite a todos e viva o SUS!